Abscesso cerebral é frequente em quem e onde? Bom, frequente nem tanto. Estima-se mais ou menos 2.500 casos por ano em estatísticas americanas. A faixa etária mais acometida é entre 30 a 40 anos de idade, né? No adulto, a disseminação geralmente é hematogênica, enquanto que na criança está muito relacionada à disseminação por contiguidade, né? Principalmente infecções otológicas, né? Otogênicas. E aí na criança acaba sendo frequente o abscesso em cerebelo, fossa craniana posterior, enquanto que no adulto a disseminação é hematogênica, então as áreas com maior vascularização têm mais possibilidades de desenvolver abscesso. Então a área da artéria cerebral média, onde a artéria cerebral média irriga, é mais acometida, né? Bem, então o abscesso, né, que é uma coleção de pus, né, abscesso cerebral dentro do parênquima cerebral, ele passou, na verdade, ele demora aí de 10 a 14 dias para chegar numa fase assim, onde há uma cápsula e dentro há uma coleção, né? Mas ele passou por uma área primeiro de inflamação, de cerebrite, necrose, supuração e finalmente tendo a cápsula. Os germes comuns aqui, primeiramente os streptococcus e os germes anaeróbios, né, que estão relacionados principalmente com foco inicial pulmonar e de otite média. Mas pode ser estafilococcus, pneumococcus, fungos, parasitas, principalmente imunossuprimidos. Na criança, outra origem é quando há doenças com shunt direito e esquerdo, por exemplo, a tetralogia de Fallot, podem facilitar desses germes chegarem na circulação sistêmica e desenvolver, então, um abscesso cerebral. Se a aparência dele macroscópica é essa, no exame de imagem é muito semelhante, mantendo também uma cápsula, né, que na sequência em T2 fica muito bem visto o interior da lesão líquido, né? Então em T2 líquido apresenta hipersinal, né? E ao redor dele, essa área de hipersinal significa edema. Uma diferenciação aí de edema vasogênico e de edema citotóxico é que o edema vasogênico, ele é um edema que ele se dissemina, vamos dizer assim, no tecido, mas preserva a substância cinzenta, preserva a cortical, enquanto que o edema citotóxico ele acaba acometendo o parênquima como todo, sem diferenciar a substância branca de cinzenta. Nas sequências com contraste, tá, aquela cápsula tende a realçar, certo? E na sequência de difusão acontece um hipersinal marcante dentro da lesão, né? Se a gente hipersinal na sequência de difusão mostra então uma restrição da difusão. E quando que essa restrição pode acontecer? Basicamente, você tem dois tipos de alterações que restringem a difusão da água, né? Então estão as células e a água se difundindo no tecido, né? Uma possibilidade, né, é você ter muita célula, por exemplo, alguns tumores hipercelulares, eles acabam tendo restrição da difusão, brilham muito na sequência de difusão. Outra possibilidade é você ter o edema citotóxico, onde a bomba de sódio e potássio parou de funcionar, acumula sódio dentro da célula, e a célula incha, aumenta de volume, e a difusão da água fica restrita, né, no meio intercelular, né? E esse é um exemplo clássico que acontece no AVC isquêmico. Já uma outra possibilidade que não envolveria, por exemplo, aumento de números ou de volume de células, é você modificar a viscosidade do líquido
em questão, né? De forma que um líquido mais viscoso, como o conteúdo lá do abscesso, dificulta a difusão da água e aí aparece em hipersinal, tá? Na sequência de difusão, tá? E no mapa ADC ele aparece em hipossinal. Complicações, então, aquele abscesso pode romper, e é mais frequente que ele rompa para o sistema ventricular, aí ele pode causar hidrocefalia, choque e morte, né? Então, esse é um caso de hidrocefalia. Ele pode também se disseminar ou romper externamente, né? Causando uma meningite. É um outro paciente com um quadro de espessamento e realce meníngeo, meningite. Ele pode sangrar, tá? Pode haver hemorragias e o abscesso também faz efeito de massa, deslocando as estruturas. Aqui não por abscesso, aqui é só para exemplificar que é um tumor. Mas aqui, por exemplo, o uncus temporal está deslocado medialmente e inferiormente sobre o mesencéfalo, causando compressão do mesencéfalo. Então, bastante resumidamente, abscesso, então, como a condição clínica sugestiva, né? Nós vamos ver então hipossinal em T1, o interior do abscesso, hipersinal em T2 e com restrição da difusão na sequência de difusão.